Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre inversor trifásico. Nas aulas anteriores a gente trabalhou com os inversores monofásicos, iniciamos o trabalho com o inversor do tipo meia ponte, depois passamos ao inversor do tipo ponte completa. Nesses dois casos trabalhamos modulação em onda quadrada e modulação PWM senoidal. No caso do inversor ponto completa, a gente ainda destaca a possibilidade da operação com 3 níveis, modulação PWM senoidal, que dobra a frequência de saída e, consequentemente, diminui os harmônicos, eles ficam mais fáceis de serem filtrados, uma vez que estão em frequência mais elevada. E vimos na última aula um inversor do tipo push-pull, um inversor bastante interessante para aplicações de baixo custo, uma vez que ele utiliza somente 2 transistores e os 2 transistores têm comando no mesmo referencial, portanto não precisa de comando isolado. Na aula de hoje a gente vai tratar dos inversores trifásicos, que é o último assunto aqui da nossa parte de conversão CCCA, na disciplina de eletrônica de potência. Então a ideia é que a gente veja qual é a estrutura básica do inversor trifásico, os estados de comutação, circuitos equivalentes, operação em baixa frequência e operação em alta frequência com modulação PWM senoidal. A estrutura básica do inversor ela é bastante simples, baseada no conversor do tipo meia ponte, o inversor meia ponte, onde eu tenho um braço para cada tensão de fase de saída. Então, um braço para a fase A, um braço para a fase B, um braço para a fase C. Portanto, é como se eu tivesse 3 inversores monofásicos operando de forma conjunta. A grande vantagem deste inversor em relação ao monofásico propriamente dito é que eu não tenho mais a necessidade de ter o barramento aqui bipartido. Agora a corrente ela pode sair do braço aqui, entrar em uma fase e retornar por outra fase, seja ela a fase B ou a fase C, não necessitando mais do barramento aqui ser partido. Tá? E o inversor trifásico, ele naturalmente é aplicado em potências um pouco mais elevadas do que dos circuitos monofásicos. É recomendável que a partir de 3 kW você opte por um circuito trifásico para distribuir a corrente entre as fases e ter a carga na sua rede equilibrada. Quanto mais equilibrada é a carga, melhor para o gerador e para o sistema elétrico como um todo, porque se você tiver com uma fase muito mais corrente do que as outras, você pode acabar atuando sistemas de proteção, sendo que uma simples distribuição de carga, o sistema não estaria no limite, poderia operar tranquilamente. Então, desta forma, a gente sempre recomenda aí potências um pouco mais elevadas que se opere com circuitos trifásicos, claro que quando possível. Em termos de operação, o inversor trifásico possui 8 estados de comutação possíveis, os quais estão representados aqui nessa tabela. A gente vai sempre considerar que eu estou fornecendo o comando dos transistores superiores e o comando do transistor inferior de cada braço é complementar. Então, se S1 está ligado, o S4 está desligado, se o S4 está ligado, o S1 está desligado, sempre as duas chaves operando de forma complementar. Lembrando que eu não posso ligar os 2 transistores juntos, porque eu faria aqui um curto de braço, levando à destruição dos semicondutores, e não é interessante deixar os 2 transistores em aberto. Tá? Apenas naquele período, que é o tempo morto, o tempo de segurança, para garantir uma comutação segura, você deixa os 2 transistores em aberto. Por quê? Porque se você deixar os 2 transistores em aberto, a tensão aqui no polo vai depender do sentido da corrente. Com S1 aberto e S4 aberto, se a corrente estiver no sentido fonte-carga, ela vai obrigatoriamente circular pelo diodo 4. Com os 2 transistores em aberto, o único caminho que a corrente vai ter é através do diodo 4, aplicando uma tensão menos E sobre 2 aqui na fase A. Caso a corrente esteja no sentido contrário, sentido carga-fonte, ela obrigatoriamente vai passar pelo diodo 1.
e a tensão aplicada no ponto A passa a ser E sobre 2. Portanto, a tensão no ponto A, com as duas chaves em aberto, passa a depender do sentido da corrente. E isso não é interessante. O interessante é que o teu circuito de comando garanta a tensão no ponto A no valor desejado. Por isso que sempre a gente opera aqui com comando complementar, deixando o mínimo tempo possível os dois transistores em aberto. Tá? Outro ponto importante de se observar aqui da nossa análise é que a gente está com o barramento partido no meio com um neutro, mas esse neutro não está conectado à carga. Tá? Essa divisão aqui ela é uma divisão puramente teórica para facilitar a visualização das formas de onda, para que a gente visualize aqui no ponto A uma tensão alternada, idem para a fase B, idem para a fase C, tá? Para que a gente visualize aqui formas de onda alternadas. Na prática, a gente não tem a necessidade de fazer a divisão do barramento e nem de colocar aqui uma referência, ok? Apenas se você quiser, obviamente, visualizar na prática as mesmas formas de onda que a gente visualiza aqui na teoria. Tá? Mas você não precisa partir o barramento para fazer isso. Você pode ter um barramento único e fazer aqui um divisor de tensão com resistores para colocar o seu ponto neutro e, na prática, visualizar a mesma forma de onda que você vê na teoria. Tá? Bota aqui dois resistores de alto valor, vamos dizer ali 100 kΩ cada um, e você vai criar aqui esse ponto de referência sem a necessidade de partir o barramento. Eu mesmo já fiz isso na prática e obtive formas de onda iguais às da teoria fazendo essa técnica. Tá? Então, em termos dos estados de operação, se eu considerar que as três chaves de cima estão desligadas, S1, S2 e S3 desligadas, consequentemente S4, S5 e S6 estão ligadas. Com as três chaves de baixo ligadas, a carga está conectada a um curto-circuito. A tensão na carga é zero. Então, cada polo desse aqui está ligado em menos E sobre 2. Fase A está ligada aqui embaixo, menos E sobre 2. Fase B, idem. Fase C, idem. Então, as três fases estão em menos E sobre 2. E a tensão de linha, a tensão aplicada à carga, VA menos VB, VB menos VC, VC menos VA, é zero. Se eu tenho as mesmas tensões em cada fase, vou ter tensão zero na tensão de linha. Se eu ligar somente a fase 3, então ligo somente a fase 3 aqui para 1, eu vou ter que a fase A segue menos E sobre 2, a B segue menos E sobre 2, a C vai passar a ser E sobre 2. Fazendo isso, VA menos VB continua dando zero, são tensões iguais. Agora, VB menos VC vai passar a ser menos E, porque menos E sobre 2 menos E sobre 2 vai dar menos E. E VB menos VC, e VC menos VA é E sobre 2 menos E sobre 2, vai dar E. Então, observe que as tensões de fase elas são E sobre 2 e menos E sobre 2, de acordo com o comando aqui das chaves, e as tensões de linha já vão ter três níveis, sendo eles 0, menos E e mais E, certo? Porque essa fase pode ser colocada lá em cima, essa outra fase aqui embaixo, então eu aplico E entre A e B. Ou, se eu ligar a fase B em cima e a fase A embaixo, eu ligo menos E entre as fases A e B. Então, as tensões na fase, a gente está vendo E sobre 2 e menos E sobre 2, porque partiu o barramento. A tensão de linha vai ser sempre 0 ou menos E ou mais E, conforme a nossa tabela aqui. Observamos então que desses 8 estados, temos 6 estados que estão aplicando tensão à carga, que são esses estados de 2 a 7, e 2 estados que não aplicam tensão na carga, que é o primeiro estado e o último. Então a gente diz que nós temos 2 estados nulos de tensão e 6 estados onde você tem a transferência de potência ativa, que pode ser da entrada para a saída, digamos, a operação natural de inversor, mas se o seu motor aqui estiver fazendo uma frenagem, esse conversor ele é naturalmente bidirecional, a energia pode vir da carga para a entrada e vai carregar aqui esse barramento CC. Tá? Em um inversor comercial, é muito comum que
você tenha um resistor conectado aqui através de uma chave. Então, se o motor começar a devolver energia, vai tentar subir esse barramento, que geralmente é a partir de capacitores. Quando a tensão do barramento sobe, você vai e fecha um transistor aqui, conectando um resistor para dissipar energia. Aí você dissipa essa energia aqui na frenagem. Ou, caso você tenha um retificador que está gerando este barramento que seja bidirecional, esse retificador pode devolver energia para a rede. Tá? Então, isso também é feito aí na prática. O mais comum é você queimar energia, mas alguns sistemas fazem essa devolução de energia para a rede, o que, em termos de eficiência energética, é bem vantajoso, mas o problema aí é que você ter esse retificador bidirecional acaba gerando um custo e uma complexidade maior no teu sistema. Então, os estados de operação são 8, conforme a gente já colocou. Posso ter as 3 chaves de baixo fechadas. Lembrando que, se a corrente estiver no sentido carga para as fontes de entrada, ela vai circular aqui pelo transistor, tá? Vai circular aqui pelo transistor e vai retornar por outra fase. Caso a corrente esteja no sentido contrário, ela circula pelo diodo. Então, corrente aqui, olhando esse fio de carga da direita para a esquerda, vai circular pelo transistor. Se aqui também tiver da direita pela esquerda, circula pelo transistor. Obrigatoriamente a fase C tem que estar no sentido contrário, então a corrente, digamos, viria pela fase A, retornaria pela fase C, viria pela fase B, retornaria pela fase C. Tá? Sempre corrente no sentido de cima para baixo, circulando pelo transistor que está fechado, corrente de baixo para cima, circulando pelo diodo em antiparalelo ao transistor que está conduzindo. Né? Então, isso ocorre aqui para o estado 1, isso ocorre aqui para o estado 2. Aqui já é mais fácil de visualizar. A tendência aqui você tenha a fonte de entrada fornecendo energia aqui para a fase C e a corrente retornando aqui pelas fases A e B, tá? Considerando que a maior parte do tempo a tendência é a corrente estar em fase com a tensão, seria essa a operação natural aqui. Caso a corrente esteja no sentido contrário, ela sempre vai estar passando pelo diodo. Para a análise das etapas de operação, a gente sempre vai ter que fornecer o sentido da corrente. Okay? Aqui nesse momento a gente está olhando só os estados de operação. Então os estados de operação são esses, e o sentido da corrente a gente vai sempre avaliar quando estiver avaliando as etapas de operação, que a gente vai fazer na sequência. Então aqui, estado que está entregando energia, outro estado que está entregando energia. Temos aí os 8 estados representados aqui na figura, lembrando que são 2 estados nulos, né? O estado 1 e o estado 8, e os demais são sempre de fornecimento de energia lá para cá. Em termos de operação, assim como a gente viu para os conversores meia ponte, ponte completa, mas principalmente para o meia ponte, porque o inversor trifásico é um conversor meia ponte replicado nas 3 fases, nós temos 2 estratégias de modulação. Nós podemos modular ele em baixa frequência ou com modulação PWM senoidal. Estou operando em baixa frequência, eu vou ligar o transistor S1 por metade do tempo e abrir ele por metade do tempo, então, consequentemente, o transistor S4, que está no mesmo braço, vai ligar com 180 graus de defasagem. O braço 2, eu vou fazer o mesmo comando do braço 1, só que defasado aqui de 120 graus. E o braço 3, defasado do braço 2 e do braço 1, também de 120 graus. Então, comando do primeiro braço, comando do segundo braço, igual, só que defasado de 120 graus. Comando do terceiro braço, de forma semelhante, defasado de 120 graus. Então, temos aqui os 3 braços e como é que fica lá na carga. É bem comum a gente montar esse sisteminha para análise para verificar que você tem 6 etapas de operação, 6 estados distintos aqui para cada período. Se eu tenho 6 estados e ao todo um período tem 360 graus, portanto, cada período desse tem 60 graus. E a gente pode observar, então, que no primeiro estado
vai estar conduzindo S3, S5 e S1. Então está aqui, ó, S1, S5 e S3 ligados. Depois vai comutar o S3, sempre comuta só uma fase por vez. Então, desligo o S3 e ligo o S6. Então aqui S6, S5 e S1. Na sequência, o próximo a comutar é a fase 2. Então vai ficar S1, S2 e S6. Depois comuta a fase 1, S4, S2 e S6, aquele estado nulo, com as 3 chaves de baixo ligadas. E aí a gente retorna aqui com o comando do braço 3, depois comando do braço 2, depois comando do braço 1. E assim a gente faz todo o ciclo de operação do inversor. Então, nessa forma de operar, a tensão lá no braço A vai ser E sobre 2 e menos E sobre 2. A tensão no braço B também E sobre 2 e menos E sobre 2, só que defasado de 120 graus. A tensão no braço C, a mesma coisa, defasado de 120 graus. Portanto, a gente observa que a tensão de linha, VA menos VB, eu tenho aqui E sobre 2 menos E sobre 2, vai dar E. Quando eu tenho E sobre 2 e E sobre 2, eu tenho 0. Quando eu tenho menos E sobre 2 menos E sobre 2, eu tenho menos E. Então, as tensões de linha aparecem aqui com 3 níveis, sendo eles E, 0 e menos E. A gente já tinha visto isso nos estados, né? Agora, observamos aqui as tensões de fase e tensão de linha do inversor. Lembrando que a tensão de linha, posso fazer a dedução aqui em série de Fourier, e chegar à conclusão que o valor fundamental desta senoide que está aqui, ele é dado por raiz de 6 sobre π vezes E, ou seja, 0,78 do E. Essa é a tensão fundamental de linha aplicada aqui na carga. Na operação com carga em Y, esse ponto neutro geralmente não é conectado no barramento central aqui, até porque é bem comum da gente não ter esse ponto de barramento bipartido. Esse ponto neutro, então a gente chama de ponto N, e a diferença de tensão entre esse ponto N e esse terra virtual aqui dá origem a uma tensão que a gente chama tensão de modo comum. Essa tensão de modo comum ela é bastante importante. Por quê? Porque a carcaça do motor geralmente é aterrada. Então, se eu crio tensão entre esse ponto N e a carcaça, eu vou permitir a circulação de uma corrente por um local que não deveria circular corrente, que é a carcaça do motor, o rolamento que faz o acoplamento do eixo, o acoplamento mecânico do eixo do motor, e isso gera desgaste no motor. Isso, com o passar do tempo, você tende a ter um desgaste do rolamento, porque a corrente circulante vai fazer com que as esferas percam a sua característica de ser perfeitamente polida. Isso eu estou falando característica microscópica, não macro, tá? Mas microscopicamente eu vou estar mexendo ali com a estrutura física desse rolamento, dessas esferinhas, de modo que o rolamento vai ter um desgaste com o passar do tempo. Tá? Mas vamos ver que tensão é essa de modo comum, que dá origem a essa corrente de modo comum, que é um tanto quanto problemática para os motores acionados por inversores de tensão. Bom, pessoal, o ponto importante aqui é observar o seguinte. Por que um motor conectado na rede não tem esse problema? O motor conectado na rede não tem esse problema porque eu terei uma senoide aplicada no ponto A, uma senoide aplicada no ponto B, uma senoide aplicada no ponto C. Em termos de circuitos elétricos, a gente pode avaliar isso e observar que se eu tenho tensões senoidais aqui, a soma instantânea das três vai resultar numa tensão nesse ponto N igual a 0. Porque quando eu somo VA mais VB mais VC, se elas são equilibradas, aplicada aqui, eu vou ter uma tensão 0. Para o conversor chaveado, eu não tenho tensões senoidais no ponto A, no ponto B e no ponto C. Eu tenho
aquelas tensões que nós acabamos de ver, E, zero e menos E. Ou seja, eu tenho um valor fundamental senoidal, mas eu tenho componentes harmônicos ali. E então essa soma não vai garantir uma tensão aqui no ponto N instantaneamente igual a zero o tempo todo. Essa tensão, na média, ela vai ser zero, mas instantaneamente ela não é zero. Então ela gera aí uma possibilidade de você circular corrente, porque se você tem tensão e você tem ali uma impedância, então você pode circular corrente nessa impedância. Como que é a tensão que vai aparecer aqui? Bom, em termos de circuitos, a gente pode dizer que a tensão VA, a tensão nesse ponto, ele é a tensão VAN mais a tensão do neutro aqui para esse ponto de referência. Idem para a tensão VB. VB é o VBN mais a tensão do neutro para referência. VC é igual a VCN mais a tensão do neutro para referência. Portanto, VA mais VB mais VC, a gente sabe que tem que dar zero, porque é um circuito trifásico aqui e esse neutro não está conectado. Então, a soma dessas tensões tem que dar zero. E a gente chega à conclusão que VAN mais VBN mais VCN mais 3VN, isso aqui tem que dar zero. Então, você chega à conclusão que o VN, a tensão aqui no ponto neutro, ele é VA mais VB mais VC sobre 3. Certo? E o que isso representa? Isso representa o seguinte, como a tensão VA, a gente viu que ela é E sobre 2 e menos E sobre 2, a tensão VB ela é semelhante à tensão VA, só que defasada de 120 graus, e VC também semelhante e defasada de 120 graus. Quando eu faço a soma das três, E sobre 2 mais menos E sobre 2 deu zero, mais E sobre 2 deu E sobre 2. Dividido por 3, então eu tenho aqui E sobre 6. Como estou esse cara, agora eu tenho 2 positivos e 1 negativo, vai sobrar aqui, desculpa, agora aqui na segunda parcela, né? 1 positivo, 1 negativo, mais 1 negativo. Então sobrou uma tensão aqui, E sobre 6 negativa. E a gente observa que a tensão no ponto neutro, ela é E sobre 6 e menos E sobre 6, mas com uma frequência 3 vezes maior do que a frequência aqui de uma fase. Certo? Então ele está oscilando aqui numa frequência mais elevada. Para uma impedância indutiva, isso gera uma corrente um pouco menor, mas para uma impedância capacitiva, isso gera uma corrente maior. Então, o motor, você tem o rolamento do motor, né, que é um caminho para circular corrente ali, e você tem capacitância também no sistema, porque você tem o enrolamento, você tem isolante e você tem a carcaça que está aterrada. Então, o enrolamento, aonde você tem circulação de corrente, é condutor. Você tem verniz isolante ali, você tem a carcaça que também é condutora com seu rolamento. Então, você tem condutor, isolante, condutor, você tem capacitância. Se você está aplicando tensão em uma impedância capacitiva, porque você formou ali um capacitor, você pode circular a corrente. E quanto maior a frequência que você aplica, numa impedância do tipo capacitiva, maior a corrente. Então, essa operação aqui, tá? Essa tensão de modo comum, gera corrente lá vinda do motor, pela carcaça, pelo rolamento do motor, o que acaba desgastando o motor. E em aplicações, por exemplo, com ambientes explosivos, você pode ter criação de faísca e gerar um problema bastante grande. Então, tensão de modo comum é bem preocupante, tá? Bem preocupante mesmo. Em operações em baixa frequência, com inversores até 690 volts, a gente já tem técnicas de você isolar bem o seu circuito, fazendo com que você permita a circulação de pouca corrente, mesmo com a presença da tensão de modo comum. Média tensão e em alta tensão, isso se torna um problema um pouco mais complexo de ser resolvido, porque isolar um pouco melhor o motor não é simplesmente usar um verniz de melhor qualidade ou uma construção um pouquinho melhor, uma vez que quando a gente está falando aí de 3, 4, 10 kV, isolar um pouco melhor é você ter
mais espaçamento e mais espaçamento, aí a gente está falando em perder potência, perder densidade de potência no motor. Para aquela mesma carcaça você vai ter menos potência. Então isso aí é uma equação que cada fabricante adota estratégias para resolver, muitas delas patenteadas, tá? Mas o nosso objetivo aqui não é entrar na aplicação industrial e como que eles estão resolvendo esses problemas, mas sim mostrar o problema, entender que a tensão de modo comum é um problema e entender como que ela é gerada. Então, por que nós temos tensão de modo comum? Porque as tensões de fase não são senoidais. Então, a soma instantânea das tensões não dá zero. Se a soma instantânea das tensões não dá zero, eu tenho uma tensão lá naquele ponto neutro que pode dar origem à corrente de modo comum, que é prejudicial ao motor. Então, esse é o grande resumo da ópera aqui. E como é que fica a tensão VAN, a tensão VBN, a tensão VCN? Bom, a tensão VAN, como a gente viu, é VA mais VN. Então, a tensão VAN, vejam que ela até fica com um formato mais bonito, fica parecendo mais senoidal. Pelo fato do neutro estar flutuando, a tensão VAN parece um pouquinho mais senoidal do que a tensão VA, puramente dita. Certo? Então, nesse ponto, em termos de forma de onda, ela parece até mais bacana, mas em termos da tensão de modo comum e do efeito que ele causa nas cargas, é um tanto quanto ruim. Ok? Bom, o conversor pode ser operado também com modulação PWM senoidal. A gente já explicou para os conversores monofásicos, para o conversor trifásico. A diferença é que a gente usa uma portadora e agora vai ter 3 referências senoidais. Então, uma referência senoidal para a fase A, uma referência senoidal para a fase B, uma referência senoidal para a fase C. Obviamente que as referências devidamente espaçadas de 120 graus, com a frequência que você deseja na saída e a amplitude aqui da sua referência em relação à amplitude da portadora te dá o teu índice de modulação. É bastante comum e desejável que a sua senoide seja no máximo igual a triangular, para trabalhar com índice de modulação 1 e você não perder pulso de comutação. Tá? Trabalhando desta forma, então você vai utilizar aqui 3 comparadores. Um comparador que vai comparar essa referência da fase A com a portadora e vai dar o comando das chaves do primeiro braço. Então, quando a referência é maior do que a triangular, você vai ligar a chave S1, quando o contrário, você liga S4. Quando a referência B é maior do que a triangular, você liga S2, caso contrário, você liga S5. E a mesma coisa aqui para a fase C, referência maior do que a portadora, liga a chave 3, caso contrário, liga S6. Para fazer a análise, pessoal, a gente pode abrir a escala e olhar em um período de comutação. Tá? Para um período de comutação. Então, eu peguei um período específico aqui, onde a tensão da fase C ela é positiva e bastante elevada, a tensão da fase A está praticamente em zero, a tensão da fase B negativa e bem elevada. Tá? Se eu modificar o período que eu estou analisando, a fase A maior do que a C, fase B maior do que a C ou que a A, as senoides ficam variando. Se eu mudar esse ponto de operação, muda a sequência das etapas de operação. Tá? Nós vimos que nós temos 8 estados de operação possíveis, mas as etapas de operação, nós vamos observar aqui que são 6 etapas de operação com 4 circuitos equivalentes. E aonde ficam os outros 4 circuitos? Se eu só vou ter 4 circuitos equivalentes aqui, cadê os outros 4 circuitos? Eles vão aparecer quando eu modificar o local que eu estou analisando. Então, com essa configuração, C maior do que A, que é maior do que B, a gente tem aqui 4 estados. A hora que a gente passar a ser A maior do que C, maior do que B, são outros estados. A hora que passar a ser B maior do que A, maior do que C, são outros estados. Se você passar toda a senoide, você vai ver os 8 estados de operação aparecendo no seu circuito. Mas, quando a gente recorta para um período específico,
a gente observa menos estados de operação. Também é importante aqui que nós vamos convencionar, eu vou convencionar que a corrente na fase C, na fase A e na fase B estão em fase com a tensão. Por que nós vamos convencionar isso? Porque é mais fácil analisar. Tá? Então nós vamos analisar, aqui a fase C vai estar com corrente positiva, a fase A com corrente positiva, tudo bem que ela está quase zero, mas vamos considerar que corrente positiva, e a fase B, corrente negativa. Como que a gente analisa? Considera que as tensões senoidais são praticamente constantes para um período de comutação, e aí você traça esses instantes de comparação, onde os seus comparadores vão estar comutando. A partir disso, você pode desenhar os pulsos de comando. Então, nesse momento, todas as três fases estão menor do que a portadora. Consequentemente, o comando de S1, S2 e S3 está zerado. Então, a primeira etapa, S1, S2 e S3 estão bloqueadas, as três chaves bloqueadas. A partir desse instante, a fase C se tornou maior do que a portadora. Então, a chave S3 vai ser ligada. Está aqui o comando S3 ligado. A partir desse momento, S1 é ligado, está aqui. A partir desse outro momento, o S2 está ligado. Depois aqui a gente se repete. Certo? Então a gente vê que a quinta etapa é igual à terceira e que a sexta etapa é igual à segunda. E aqui eu retornei para a primeira etapa. Então o circuito tem 6 etapas de operação, sendo que eu tenho 1, 2, 3, 4 circuitos equivalentes diferentes. O meu quinto circuito aqui, na verdade, é igual ao terceiro, porque a quinta etapa é igual à terceira, e a sexta etapa é igual à segunda. Então temos ao todo aqui 6 etapas de operação com 4 circuitos equivalentes. A partir da referência comparando com a portadora, você desenha os pulsos de comando, conforme a gente apresenta aqui. A partir dos pulsos de comando, você pode obter os circuitos equivalentes. Então, o primeiro circuito equivalente, as 3 chaves ligadas, depois vão ligar na seguinte ordem: 3, 1 e 2. Então, é isso que a gente vê aqui. Bom, primeira etapa, as 3 chaves de cima desligadas, portanto, as 3 de baixo estão ligadas. Corrente da fase A é positiva, corrente da fase C é positiva e corrente da fase B é negativa. Então a corrente estaria vindo aqui pela fase A, retornando pela fase B, tá? Vindo aqui pelo diodo D4, retornando por aqui. Corrente da fase C também está positiva, está vindo aqui pelo diodo D6, retornando aqui pela fase B, pela chave S5. As etapas 2 e 6, então ligou a chave 3, agora a corrente ela vem aqui da fonte de entrada por S3, vem para a fase C, retorna pela fase B, aqui, certo? E a corrente da fase A vem aqui para a fase A, retorna pela fase B, por aqui, né? Na fase B passando pela chave, na fase A passando aqui pelo diodo. Isso para as etapas 2 e 6. Etapas 3 e 5, então corrente da fase A agora vindo pelo transistor S1, que foi ligado, vem para a fase A, retorna pela B pelo transistor S5, e a mesma coisa vindo aqui por S3 na fase C, retornando pelo S5 da fase B. Isso vale para as etapas 3 e 5. E na etapa 4 é uma etapa análoga à etapa 1, etapa de zero de tensão na carga, com as 3 chaves de cima ligadas, aonde a tua carga aqui está em roda livre, corrente da fase A passa aqui pelo transistor S1, retorna pela fase B, pelo diodo D2, corrente aqui na fase C pelo transistor S3, retorna pela fase B, pelo diodo D2. Observem que, quando está ligada a chave de baixo, se a corrente aqui está pelo diodo, por conta do sentido dela, a hora que essa chave bloquear e vir a chave de cima, a corrente vai passar pela chave. Então, sempre ela passa pela chave de cima, depois pelo diodo de baixo. Ou pelo diodo de cima, pela chave de baixo, porque num período de comutação, a corrente de carga não muda de sentido. A gente considera que a frequência de comutação é bem mais elevada que a frequência fundamental, portanto, para um período na carga, a gente pode dizer que a corrente, para um período fundamental, né, para um período da frequência fundamental, a gente pode dizer que
a corrente no período de chaveamento é uma constante, devido a essa diferença de frequências. Conforme a gente viu no slide anterior, a senoide parecia uma constante perto do período de comutação. Então a gente sempre vai considerar isso, porque é uma forma bastante simples e eficaz de análise. A tensão aplicada à carga aqui, então ela pode ser determinada da seguinte forma: a tensão aplicada à carga vai ser um valor de 3 vezes MA vezes a tensão E, dividido por 2 raiz de 6. Essa vai ser a tensão de linha RMS aqui na carga, ou trabalhando a equação de outra forma, se você sabe qual é a tensão de linha que você quer, você pode calcular aqui qual é o barramento que você deve ter. Tá? Então, essa é a relação, a tensão de barramento que você deve ter, 2 vezes raiz de 6, vezes a tensão de linha, RMS, dividido por 3 vezes MA, onde MA é o índice de modulação, lembrando que no máximo ele deve ser igual a 1, o índice de modulação, lembrando aqui, é a tensão de referência de cada fase, dividido pela tensão da triangular. Então, no máximo, a referência ser igual a triangular, para que você sempre faça a comutação. Se a referência for maior do que a triangular, ele não vai ter a comparação, não vai ter o pulso de comutação. Então, isso aqui são as relações. Você pode, isolando o E, obter isolando o E e definindo a sua tensão de linha, você obtém qual é o barramento que você gostaria de ter, ou que você precisa ter, para uma determinada tensão de linha, um determinado índice de modulação, ou você pode isolar aqui a tensão de linha caso o E seja um valor dado e o índice de modulação seja um valor dado. E aqui mostramos como que fica as formas de onda com modulação PWM senoidal. Então observamos que na fase A tensão tem 2 níveis, sendo eles 0 e positivo. Então aqui a gente não fez a operação com aquele terra, né? Vejam que o braço ou liga na parte de cima da fonte ou liga em 0, mas a gente observa o comportamento senoidal, ó, forma de onda tendendo a ser toda positiva, forma de onda tendendo a ser 0. Então a gente observa aqui uma tensão, uma característica senoidal de baixa frequência, modulada em alta frequência. A fase B é a mesma coisa, só que observem que o pico da fase B está defasado aqui de 120 graus. Quando eu tenho a tensão de linha VA menos VB, é uma tensão 3 níveis, também com característica senoidal aqui de baixa frequência. E a gente observa bem isso na carga. Carga do tipo RL, como uma carga motriz, a gente observa que a corrente ela tem a sua ondulação ali de alta frequência, mas ela tem um comportamento muito maior de baixa frequência. Então é isso que a gente observa nos acionamentos de motores. Acionamento de motor, inclusive as ondulações são até maiores do que essa que estão apresentadas aqui, que a gente colocou uma condição que fica uma corrente, digamos, mais bonitinha para a apresentação. Mas na prática é bem comum que essa ondulação de alta frequência tenha um valor aqui um pouco mais elevado, ou seja, a forma de onda ficaria um pouquinho mais feia, mas o motor ele não responde nessa alta frequência. Então, ele vai funcionar bem porque ele vai responder de acordo com o sinal de baixa frequência que você tem aqui. O motor tem inércia, a constante de tempo elétrico é bem menor do que a constante de tempo mecânica, de forma que quando você tem uma corrente aqui que varia, o teu motor ainda leva mais tempo para poder fazer uma variação. A gente pode desprezar esse efeito do ponto de vista de torque lá no eixo do motor. Claro que uma corrente com ondulação vai gerar aí outros efeitos no motor, gera um pouco de perda no motor devido a essa alta frequência. Então, isso é algo característico, mas a gente tem que lembrar dos benefícios do inversor trifásico, que são muitos, então vale bastante a pena fazer o uso dessa operação. Lembro ainda que, com esse tipo de modulação, se você variar a frequência e variar a amplitude aqui da sua onda aplicada à carga, você consegue variar a velocidade no motor mantendo o torque. Lembrando que a relação tensão por frequência é aproximadamente igual ao torque do motor.
Então, é uma vantagem muito grande do inversor em relação a um soft starter. Soft starter você varia a amplitude, mas não varia a frequência. Consequentemente, você perde torque no motor. Por isso que o soft starter serve apenas para partida suave ou para controle de velocidade em cargas que não precisam de torque elevado para a partida, como ventiladores, por exemplo. Já para cargas que precisam de torque de partida, o inversor é o mais adequado, se você precisa variar a velocidade, porque ele consegue reduzir a velocidade, mantendo o torque, então podendo tracionar a carga de forma adequada. Agora, neste momento, vocês já conseguem compreender que o soft starter baseado em tiristor, que é um elemento bem mais robusto, ele acaba sendo mais barato e mais robusto do que o inversor, que é baseado em transistores. Entretanto, a versatilidade do inversor é muito maior do que a versatilidade do soft starter. Por isso que o soft starter é vendido com esse nome, soft starter, partida suave. Ele é adequado para fazer a partida no motor e não é mais adequado para fazer controle de velocidade. Já o inversor, cujo nome de marca tem inversor de frequência, ele sim consegue variar a tensão, variar a frequência, consequentemente variar a velocidade, mantendo o torque, podendo aí fazer uma infinidade de aplicações. Pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês da parte de inversores era isto. A gente se baseou nesses materiais aqui, material do professor Ivo Barbi, livro de introdução, estudo de conversores CCCA, Rashid Mohan e o Hamed. Fica aqui nosso agradecimento a quem acompanhou o nosso curso até o final, curso de eletrônica de potência. Um abraço e até a próxima.